Boa noite, estimados alunos. Boa noite. Pessoal, hoje, dia 13 de novembro, sexta-feira 13, véspera de eleições municipais. Então, se preparar aí, né? Ler um pouquinho aí a história dos seus candidatos e escolher aí um bom candidato aí para uma vaga, seja na Câmara Municipal, seja no Executivo, né? Seja como prefeito. Boa noite, professor. Boa noite. Deixa eu fazer chamada aqui. Ana Paula, Ana Letícia. Ana Letícia já se encontra? Aqui. Ana Paula da Silva Abreu. Ana Paula da Silva Abreu. Ana Paula Fernandes de Freitas. Aqui, presente. Ayrton Iago Lima. Trabalhando. Ok. Beatriz Alves. Beatriz Alves. Boa noite, professor. Boa noite, Renata. Bianca do Carmo. Bianca do Carmo. Carlos Eduardo Benedito. Boa noite, ando aqui, presente. Ok. Cíntia Renata de Oliveira. Cíntia Renata de Oliveira. Daniel de Souza. Daniel de Souza. Presente. Opa. Obrigado, Daniel. Denis Elias. Denis Oi, professor. Elias. O Denis está aí? Denis Elias se encontra? Acho que não, professor. Gabriel Alexandre. Gabriel Alexandre. Janaína Yara. Janaína Yara. Jonas José.
Presente, professor. Estou aqui. Ok. José Henrique. José Henrique. Juliana Fernanda. Presente. Júnior Veiga. Presente, professor. Leide Mila Bueno. Leide Mila Bueno. Marcilene Aparecida. Tô aqui, professor. Ok. Maria Elisa. Maria Elisa. Mário Augusto. Michele Cristina. Presente. Miriam Jéssica. Miriam Jéssica. Miriam Siqueira. Tô aqui. Natália Isalino. Natália Presente. Isalino. Natália Isalino se encontra? Boa noite, professor. Boa noite, pessoal. Boa noite. É o Ayrton Presente. Iago? Professor, eu entrei agora porque eu tô entrando pelo celular, tá meio ruim ele aqui. Tudo bem. Boa noite. É o Ayrton Iago? Isso, professor. Ah, ok. Obrigado. Pensei que ele estava trabalhando, professor. Oi? Professor Natália tá aqui. Natália? Tá. Ah, Isso. Eu tava trabalhando, mas eu cheguei já. ok. Professor, é a Tamires, agora que eu consegui entrar. Ah, tá bom, Tamires. Vou colocar aqui presença para você. Tamires de Oliveira, né? Isso. A Paola. Paola. José Henrique está presente. A Paola se encontra? Rafael Rodrigues. Rafael Rodrigues. Ah, está trabalhando, professor. Ah, obrigado. Rebeca do Prado. Presente. Renata Pereira. Presente. Simone Aparecida. Presente, professor. Terezinha. Terezinha. Tainara Souza. Aqui. Nayara Cristina.
Nayara. Nayara Cristina. Muito bem, pessoal, boa noite, sejam todos bem-vindos, tá? Vamos dar início aí à nossa aula. A Paola aí chegando. Deixa eu ver aqui. Vamos. Deixa eu ver aqui. Opa. Pessoal, estão vendo a minha tela? A minha projeção? Sim. Sim. Pessoal, a temática da aula de hoje a gente vai aprofundar a respeito da fusão e da fissão nuclear. Está dividido em 3 partes, né? Introdução, né? Interações fundamentais e física de partículas, energia nuclear, fissão nuclear, reação em cadeia, enriquecimento de urânio, controle da reação nuclear em cadeia, fusão nuclear e... Deixa ter mais gente aqui pedindo para entrar. Fusão nuclear é o processo de produção de energia no Sol, o acidente nuclear de Chernobyl. Professor, Oi? Quem é? o senhor já fez chamada? Sim, quem tá falando? Paola. Paola? A Paola. Tá, um momento, Paola, vou colocar aqui presença. Professor, Terezinha tá presente também, tá? Terezinha também, um momento. Terezinha Rosa, ok. Mais alguém aí? A Nayara chegou. Rafael. Miriam. Peraí. Miriam Jéssica. Maria Elisa. Leidmila. Janaína. O Ayrton. Ayrton. Beleza, coloquei a presença para Ayrton Iago. Ana Paula da Silva Abreu. Beatriz Alves. Bianca do Carmo. Cíntia Renata. Opa. Ok. Vamos lá. Vamos lá, pessoal. Estão vendo a minha projeção?
Sim. Introdução, interações fundamentais e física de partículas. Até os dias atuais, só foram detectadas 4 tipos de forças fundamentais na natureza. São elas, né? Nós temos a força eletromagnética, tanto por cargas elétricas como por materiais, por ímãs. Força gravitacional, que é a força aí responsável pela gravidade. A força nuclear fraca, que é a que mantém os nêutrons, os prótons com os nêutrons no núcleo atômico. E a força nuclear forte, que mantém as partículas de próton e as partículas de nêutron estabilizadas. Então, nós temos 4 tipos: força eletromagnética, força gravitacional, força nuclear fraca, força nuclear forte. O nosso objeto de estudo estará na força nuclear forte. Vamos entender o porquê. Por muito tempo pensou-se que o átomo seria a menor porção da matéria e teria uma estrutura compacta. Atualmente sabemos que o átomo é constituído por partículas menores, subatômicas, distribuídas de uma forma semelhante à do sistema solar. Existe um núcleo onde fica concentrada a massa do átomo, equivalente ao Sol, e minúsculas partículas que giram em seu redor, denominado elétrons, correspondentes aos planetas. Os elétrons são partículas de carga negativa e massa muito pequena. O átomo possui também, como o sistema solar, grandes espaços vazios, que podem ser atravessados por partículas menores que ele. Então, aqui nós temos uma representação do sistema planetário. Então, o modelo que foi mais aceito lá por Rutherford Bohr, no núcleo nós temos o semelhante ao Sol, e ao seu redor, no sistema solar, ao seu redor nós temos os planetas, e no caso de um átomo, ao seu redor nós temos os elétrons. O núcleo do átomo é constituído de partículas de carga positiva, chamadas prótons, e de partículas de mesmo tamanho, mas sem carga, denominadas nêutrons. Prótons e nêutrons são mantidos juntos no núcleo pela força nuclear forte. Então, prótons e nêutrons são mantidos juntos no núcleo pela força nuclear forte. A energia que mantém os prótons e nêutrons juntos no núcleo é a energia nuclear, isto é, a energia de ligação dos núcleons, partículas do núcleo. Então, nós temos aqui uma partícula de próton e uma partícula de nêutron. Observe que nós temos as letras U e D, são as subpartículas, quarks up, quarks down. O próton ele tem 2 partículas, quarks up e uma down, e o nêutron tem 2 quarks down e um quarks up. E a distância de separação entre a partícula de próton e de nêutron é de 1,6 femtômetro. 1,6 femtômetro corresponde a 1,6 vezes 10 elevado a menos 15 metros. É a distância média entre um próton e um nêutron. A força nuclear forte atua nas partículas que formam os prótons e nêutrons, os quarks. Existem 6 tipos, também chamados de sabores, de quarks na natureza, como listados na figura. Nós temos os quarks up, os quarks down, os quarks charm, os quarks strange, os quarks bottom e os quarks top. Aí nós temos aqui a massa, 2,4 megaelectronvolts
pela velocidade da luz ao quadrado, carga 2/3, spin meio e o nome. O próton é composto por 2 quarks up e 1 quark down, enquanto que o nêutron é composto por 1 quark up e 2 quarks down. Energia nuclear, fissão nuclear. Uma vez constatada a existência da energia nuclear, restava descobrir como utilizá-la. A forma imaginada para liberar a energia nuclear baseou-se na possibilidade de partir-se ou dividir-se o núcleo de um átomo pesado, isto é, com muitos prótons e nêutrons, em 2 núcleos menores, através do impacto de nêutron. Travou tudo aí. Travou aqui, eu tenho que, toda vez que um aluno entra, eu tenho que sair para poder admitir o aluno. Voltou a aparecer minha imagem? Sim. Sim. Ok. A energia liberada dessa fissão será em forma de energia térmica, ou seja, calor. A divisão do núcleo de um átomo pesado, por exemplo, o urânio 235, em 2 menores, quando atingido por um nêutron, é denominada fissão nuclear. Seria como jogar uma bolinha de vidro, um nêutron, contra várias outras agrupadas, o núcleo. A reação em cadeia. Na realidade, em cada reação de fissão nuclear resultam, além dos núcleos menores, 2 a 3 nêutrons como consequência da absorção do nêutron que causou a fissão. Torna-se então possível que esses nêutrons atinjam outros núcleos de urânio 235, sucessivamente, liberando muito calor. Tal processo é denominado reação de fissão nuclear em cadeia, ou simplesmente reação em cadeia. Então, nós temos aqui a representação, da fissão nuclear. Observe que nós temos um átomo de urânio, que é um átomo grande, tem número atômico superior a 90, e ele é bombardeado por uma partícula de nêutron. Com esse bombardeamento, ele se quebra, liberando grande quantidade de energia e se transformando em 2 outros elementos químicos de número atômico menor. E aí, como nessa região tem outros átomos de urânio, além dele se quebrar em átomos menores, ele também emite outras partículas de nêutrons, que vão atingir outros átomos de urânio, que se quebrarão e emitirão outras partículas de nêutron e que quebrarão outros átomos de urânio. Então, um átomo de urânio 235 absorve um nêutron, ocorrendo a fissão em 2 novos átomos, fragmentos da fissão, soltando 3 novos nêutrons e energia de ligação. Um desses nêutrons é absorvido por um átomo de urânio 238 e continua a reação. Outro nêutron é perdido, não colidindo com nada, continuando também a reação. Enquanto isso, o terceiro nêutron colide com um átomo de urânio 235, o qual, com a fissão, libera 2 nêutrons e determinada energia de ligação. Ambos os nêutrons colidem com os átomos de urânio 235. Cada fissão libera entre 2 e 3 nêutrons e assim por diante. Existe uma animação que permite você simular uma fissão nuclear atirando nêutrons em um núcleo de urânio 235, bem como uma reação em cadeia. Então, depois eu vou estar mostrando isso para vocês. O enriquecimento de urânio. O urânio 235 é um elemento químico que possui 92 prótons
e 146 nêutrons no núcleo. Sua massa... Licença, professor. Oi, Desculpa. A Cíntia tá tentando entrar. deixa eu ver aqui. Pessoal, quando eu compartilho a tela, eu não consigo ver mais vocês, tá? Porque aí eu vou para a tela, tá? Continuando aí, falando sobre a questão do enriquecimento de urânio. Então, ele pode ser então fissionado, que significa quebrado, por nêutrons de qualquer energia cinética, preferencialmente os de baixa energia, denominado nêutrons térmicos, ou nêutrons lentos. Além do urânio 235, existem na natureza em maior quantidade átomos com 92 prótons e 146 nêutrons, massa igual a 238. São também átomos do elemento urânio, porque tem 92 prótons, ou seja, número atômico 92. Trata-se do urânio 238, que só tem possibilidade de sofrer fissão por nêutrons de elevada energia cinética, os nêutrons rápidos. A abundância de urânio na natureza, para cada 1000 átomos de urânio, 7 são de urânio 235 e 993 são de urânio 238. A quantidade dos demais isótopos é desprezível. Para ser possível a ocorrência de uma reação de fissão nuclear em cadeia, é necessário haver quantidade suficiente de urânio 235, que é fissionado por nêutrons de qualquer energia. Nos reatores nucleares do tipo PWR, Pressure Water Reactor, é necessário haver a proporção de 32 átomos de urânio 235 para 968 átomos de urânio 238 em cada grupo de 1000 átomos de urânio, ou seja, 3,2% de urânio 235. O urânio encontrado na natureza precisa ser tratado industrialmente com o objetivo de elevar a proporção ou a concentração de urânio 235 para urânio 238, de 0,7 para 3,2%. Para isso, deve-se primeiramente ser purificado e convertido em gás. Se o grau de enriquecimento for muito alto, acima de 90%, isto se houver quase só urânio 235, pode ocorrer uma reação em cadeia muito rápida, de fácil controle, mesmo que para uma quantidade relativamente pequena de urânio, passando a constituir-se em uma explosão. É a bomba atômica. Controle da reação nuclear em cadeia. Descoberta a grande fonte de energia no núcleo dos átomos e a forma de aproveitá-la, restava saber como controlar a reação em cadeia, que normalmente não pararia até consumir quase todo o material físsil, que é igual ao que sofre fissão nuclear, no caso, o urânio 235. A forma de controlar a reação em cadeia consiste na eliminação do agente causador da fissão, o nêutron. Não havendo nêutrons disponíveis, não pode haver a reação de fissão em cadeia. Alguns elementos têm a propriedade de serem bons absorvedores de nêutrons, sendo alguns deles o bóron, na forma de ácido bórico ou de metal, o cádmio em barras metálicas. Isso devido a esses elementos ainda comportarem mais nêutrons nos seus núcleos, permitindo assim a criação de isótopos. A grande aplicação de controle da reação em cadeia é nos reatores nucleares, para a geração de energia elétrica. A figura abaixo mostra o interior de um reator, onde essas barras representam aos materiais absorvedores dos nêutrons. Quando as barras descem totalmente, a reação é completamente interrompida.
Então, pessoal, dentro do reator nós temos essas placas de urânio, as quais liberam energia, né? São bombardeadas por núcleos de nêutron, e quando é colocada essas barras, né, elas absorvem as partículas de nêutron, cessa a fissão nuclear, cessa a liberação de energia. E aqui nós temos a representação de um reator nuclear para gerar energia elétrica. É, na verdade, uma central térmica, onde a fonte de calor é urânio-235, em vez de óleo combustível ou de carvão. É, portanto, uma central térmica nuclear. Então, observe essa imagem. Nós temos válvulas de controle, nós temos um reator, tá? Dentro do núcleo desse reator que libera, vamos ter água super crítica, tá? Essa água vai evaporar, tá? Então, esse vapor d'água vai movimentar uma turbina. Essa turbina vai movimentar o gerador, que tem um dínamo gigante, que vai transformar a energia de movimento em energia elétrica. Nós temos aqui um condensador, depois que esse vapor d'água passa pela turbina. Nós temos um sistema de resfriador e temos uma bomba que vai pegando essa água, ora está no estado de vapor, ora está condensada na forma de água, para ficar aquecendo. Uma coisa importante, né? As usinas centrais térmicas nucleares, né? Nós aqui no Brasil temos a Angra 1 e Angra 2, elas estão próximos ao mar, com uma finalidade, né? Para pegar a água do mar e servir de refrigerador para o condensador. Essa água que é utilizada na refrigeração não tem contato com o elemento radioativo, então não vai contaminar o meio ambiente. Grande vantagem de utilizar uma central térmica de energia é a enorme quantidade de energia gerada com pouco material usado, o urânio. Olha só essas imagens. 10 gramas de urânio, né? Note que 10 gramas de urânio 235 gera a mesma quantidade de energia que 700 kg de óleo e 1.200 kg de carvão. Então essa é a vantagem, com uma pequena quantidade de elemento físsil, né? 10 gramas de urânio, então equivale, a quantidade de energia que ela produz é equivalente a 700 kg de óleo e 1.200 kg de carvão. Fusão nuclear e o processo de produção de energia no Sol. Em março de 1938, uma conferência foi organizada pela Carnegie Institution de Washington para unir astrônomos e físicos. Um dos participantes foi o imigrante alemão Hans Albrecht Bethe, que viveu de 1906 a 2005. Logo após a conferência, Bethe desenvolveu a teoria de como a fusão nuclear podia produzir a energia que faz as estrelas brilharem. Essa teoria foi publicada em seu artigo A Produção de Energia nas Estrelas, de 1939, e que lhe valeu o Prêmio Nobel em 1965. Hans Bethe tomou os melhores dados das reações nucleares existentes e mostrou em detalhe como 4 prótons poderiam ser unidos e transformados em um núcleo de hélio, liberando energia. O processo que Bethe elaborou em seu artigo, conhecido atualmente como o ciclo do carbono, envolve uma cadeia complexa de 6 reações nucleares em que átomos de carbono e nitrogênio agem como catalisadores para a fusão nuclear. Então nós temos aqui as reações, né, de fusão nuclear. Então nós temos aqui um elemento carbono,
ele colide com um átomo de hidrogênio, formando um átomo de nitrogênio, mais liberação de radiação gama. Esse átomo de nitrogênio, ele se desintegra, porque ele é radioativo, se transformando no elemento químico carbono e emitindo partículas de pósitron e mais partícula de neutrino. Esse carbono também 13, que é instável, ele colide-se com o átomo de hidrogênio, formando um átomo de nitrogênio e mais a liberação de radiação gama. E depois esse átomo de nitrogênio 14, que é bombardeado por um átomo de hidrogênio, ele se transforma, né, num átomo de oxigênio, que também vai formar radiação gama. O átomo de oxigênio 15, que é instável, desintegra, formando o átomo de nitrogênio novamente, emitindo ainda partículas de pósitron mais de neutrino. E por último aqui, o átomo de nitrogênio 15, que é bombardeado por um átomo de hidrogênio, formando um átomo de carbono 12 mais o átomo de hélio. E isso aqui vira uma cadeia. Então, nós temos aqui a representação, um vai se transformando no outro, e essa fusão vai liberando grande quantidade de energia. Ou seja, em melhores palavras, a fusão nuclear é o processo no qual dois ou mais núcleos atômicos se juntam e formam outro núcleo de maior núcleo atômico. A fusão nuclear requer muita energia para acontecer, geralmente libera muito mais energia que consome. Na mesma época, além de Hans Bethe, o físico alemão Carl Friedrich von Riesen e Charles Schwarzschild identificaram várias das reações de fusão nuclear que mantêm o brilho das estrelas. Hoje em dia, o valor aceito para a temperatura do núcleo do Sol é de 15 milhões de graus Celsius. Então, nós temos aqui duas partículas de nêutrons se colidindo, né, se fundindo umas com as outras, liberando energia. Depois, uma partícula de hidrogênio H2 com outra de hidrogênio H1 se fundindo, né, ocorrendo aí a fusão, né, a cadeia de próton-próton, formando o elemento hélio. Aí depois aqui hélio se fundindo novamente, se formando no hélio 4 e emitindo aí partículas de hidrogênio. O acidente nuclear de Chernobyl. O acidente nuclear de Chernobyl ocorreu em 26 de abril de 1986 na usina nuclear de Chernobyl, originalmente chamado de Vladimir Lenin, na Ucrânia, então parte da União Soviética. É considerado o pior acidente nuclear da história da energia nuclear, que produziu uma nuvem de radioatividade que atingiu a União Soviética, Europa Oriental, Escandinava e Reino Unido, com a liberação de 400 vezes mais contaminação que a bomba que foi lançada sobre Hiroshima. Grandes áreas da Ucrânia, Bielorrússia e Rússia foram muito contaminadas, resultando na evacuação e reassentamento de aproximadamente 200 mil pessoas. O reator nuclear de Chernobyl tinha grafite no núcleo e não possuía contenção de aço. O reator estava parando para manutenção periódica anual. Estavam sendo feitos testes na parte elétrica com o reator quase parando, isto é, funcionando a baixa potência. Para que isso fosse possível, era preciso desligar o sistema automático de segurança. Caso contrário, o reator poderia parar automaticamente durante os testes, o que eles não desejavam. Os reatores desse tipo não podem permanecer muito tempo com potência baixa, porque isso representa riscos muito altos. Ainda assim, a operação continuou desta forma. Os operadores da sala de controle do reator, que não eram treinados segundo as normas internacionais de segurança, não obedeceram aos cuidados mínimos e assim acabaram perdendo o controle da operação.
A temperatura aumentou rapidamente e a água que circulava nos tubos foi totalmente e rapidamente transformada em vapor, de forma explosiva. Houve, portanto, uma explosão de vapor que arrebentou os tubos, os elementos combustíveis e os blocos de grafite. A explosão foi tão violenta que deslocou a tampa de concreto e destruiu o teto do prédio, que não foi previsto para aguentar tal impacto, deixando o reator aberto para o meio ambiente. Os 3 principais problemas do uso da energia nuclear: a manipulação do material radioativo, possibilidade de desvio clandestino de material nuclear, problema de armazenamento dos rejeitos radioativos das usinas. Algumas informações sobre o uso da energia nuclear no mundo. A energia nuclear é responsável por cerca de 16% da demanda da eletricidade no mundo. Os Estados Unidos da América lideram a produção de energia nuclear e em países como a França, Suécia, a Finlândia e a Bélgica, 50% da energia elétrica consumida provém de usinas nucleares. No Brasil está funcionando a usina nuclear Angra 2, sendo que a produção de energia elétrica é em pequena quantidade que não dá para abastecer toda a cidade do Rio de Janeiro. No âmbito governamental, está em discussão a construção da usina nuclear Angra 3, por causa do déficit de energia no país. Efeitos da radiação nos seres vivos. Os efeitos da radioatividade nos seres vivos manifestam-se em 2 níveis. Nível somático, cuja expressão máxima é a morte. Nível genético, responsável pelo aumento de mutações cromossômicas, podendo originar aberrações genéticas nas gerações posteriores. Quando uma radiação incide num tecido biológico, altera as características químicas das moléculas destes tecidos, formando-se radicais intracelulares que ou matam a célula ou originam divisões não controláveis. No primeiro caso, o organismo elimina e substitui as células mortas, mas no segundo caso, geralmente formam-se tumores malignos. A tabela seguinte foi feita através de conclusões tiradas de investigações feitas em animais, nas vítimas e sobreviventes de Hiroshima e Nagasaki, e em pessoas expostas a radiações nucleares. Até 250 milisievert, Servent é joule por quilograma, e nós temos aqui o efeito no organismo humano. Então, até 250 milisievert vai ocasionar lesões cutâneas de total recuperação possível. De 250 a 1000 milisievert vai ocorrer no organismo doenças de radiação, tais como anemia por lesões na medula óssea, alterações nos glóbulos brancos, aumentando o risco de infecções, hemorragias por perda da capacidade de coagulação, lesões na mucosa no estômago e dos intestinos com vômitos e diarreias, debilidade e úlceras, e é possível uma cura total. De 1 a 4 Servent, saímos da escala milisievert, tá? Dose semiletal, então de 1 a 4 Servent, dose semiletal, doença grave por radiação mortal em 50% dos casos, por destruição da medula, lesões encefálicas e cardiovasculares e hemorragias internas espontâneas. De 5 a 30 Servent, dose letal, danos graves no sistema nervoso, morte cerca no prazo de 3 dias, tá? E agora eu quero mostrar um simulador para vocês.
Já entrei, pessoal. Agora tá funcionando. Bom, obrigado. A Michelle já tá aí? Já. Ok. Obrigado. De nada. Então, continuando, né? É considerado, então, um acidente nuclear da história, né? O pior acidente, né? Que produziu uma nuvem de radioatividade que atingiu a União Soviética, a Europa Oriental, a Escandinávia e o Reino Unido, com a liberação de 400 vezes mais contaminação que a bomba que foi lançada sobre Hiroshima. Grandes áreas da Ucrânia, Bielorrússia e Rússia foram muito contaminadas, resultando na evacuação e o reassentamento, gente, ou seja, pessoas que tiveram que largar sua casa e tiveram que mudar para uma outra localidade. Imagina que situação assim triste, né? Você tá ali na sua casa há mais de 20, 15, 30 anos e por conta do acidente você teve que largar tudo, deixar tudo e se mudar. As pessoas não tiveram tempo nem de fazer mudança, tiveram que sair com a roupa do corpo. Então imagina um reassentamento de 200 mil pessoas, ou seja, a Lorena tem em torno de 100 mil habitantes, ou seja, 2 cidades como Lorena. O reator nuclear de Chernobyl tinha grafite no núcleo e não possuía contenção de aço. O reator estava parando para manutenção periódica anual. Estavam sendo feitos testes na parte elétrica com o reator quase parando, isto é, funcionando a baixa potência. Para que isso fosse possível, era preciso desligar o sistema atômico de segurança. Caso contrário, o reator poderia parar automaticamente durante os testes, o que eles não desejavam. Os reatores desse tipo não podem permanecer muito tempo com potência baixa, porque isso representa riscos muito altos. Sendo assim, a operação continuou desta forma. Os operadores da sala de controle do reator, que não eram treinados segundo as normas internacionais de segurança, não obedeceram aos cuidados mínimos e assim acabaram perdendo o controle da operação. A temperatura aumentou rapidamente e a água que circulava nos tubos foi total e rapidamente transformada em vapor, de forma explosiva. Houve, portanto, uma explosão de vapor que arrebentou os tubos, os elementos combustíveis e os blocos de grafite. A explosão foi tão violenta que deslocou a tampa de concreto e destruiu o teto do prédio, que não foi previsto para aguentar tal impacto, deixando o reator aberto para o meio ambiente. E essa nuvem, né, uma nuvem meio rosada, né? Eu acho que o filme da Chernobyl, Sim, e a nuvem era rosada. Aí exatamente. o pessoal achando aquilo bonito e tal, e depois foi ver como é que chama? A radioatividade, O estrago né? que é feito, né? A radioatividade exatamente na pele das pessoas, né? Como Estava achando interessante, estavam sabendo o que estava acontecendo. Aí o pessoal saiu tudo pra fora, né? Foram pra rua, sim. eles só estavam acontecendo. E ficaram expostos à radiação. Aí depois, tempos de horas, assim, mais ou menos, começaram a deteriorar, né? Começaram bolhas, a ficar doentes, tal, né? Exatamente. E muito rápido o Os efeito, efeitos, né? Os efeitos da radiação assim, é muito rápido, exatamente, é muito rápido os danos ocasionados quando o ser humano fica muito exposto à radiação. E por falta de conhecimento, por falta de educação mesmo, assim, de informação, né? Muitas pessoas perderam suas vidas, né? Por conta dessa muita ignorância, né? exposição. Falha humana, né? Exatamente. Pra você ter uma ideia, essa nuvem se espalhou e chegou até o Reino Unido, né? Atravessou o mar e chegou até a ilha lá do Reino Unido.
Por isso E que até até hoje já tem esse tipo de. Ainda não está adaptado a parte da União Soviética, né? tanto é que fizeram, acho que até uma série na Netflix, Chernobyl. Isso, acompanhei por lá. Ô, Exatamente. professor, Pois não. esse desastre de Chernobyl me interessa bastante. Eu gosto de bastante documentário a respeito disso, né? Sim, E uma das coisas que me chamou a atenção na época diz que a União Soviética demorou muito para poder avisar os países, né? Então a nuvem alcançou muitos lugares, né? perfeito, exatamente. E expôs, eu li a respeito sobre essa questão, mulheres que estavam grávidas nesse período de outros países, França, Espanha, Alemanha, né? E tiveram contato. As crianças nasceram com algum tipo de problema de saúde, com algum tipo de deficiência. E só foram constatar foi por conta dessa nuvem radioativa, que foi uma quantidade de radioatividade muito alta. Por isso que as meninas que são técnicas em radiologia médica, quando estão grávidas, elas não podem trabalhar no raio-x, né, por conta dessa exposição. E mesma coisa, as mulheres que estão grávidas não podem realizar exames, né, com radiação, por conta do o feto ali está em desenvolvimento e essa energia proveniente da radiação ser muito prejudicial à saúde da criança, né? Mas é muito triste, eu fico imaginando, eu me coloco no lugar das pessoas que tiveram que sair correndo de suas casas, deixando do jeito que estava, né, o pessoal que estava ali em Chernobyl mesmo, né, em torno da usina, quando explodiu, e essas pessoas tiveram que sair correndo de lá e não tiveram tempo de fazer uma mudança planejada, né? Deixaram roupa, Pode falar. Então, professor, eu tava vendo uma série essa semana mesmo sobre Chernobyl e esses pessoal que estavam fazendo falando no documentário, eles chegaram aí agora há pouco tempo lá na usina e em Pripyat, né, que é a cidade lá. Sim. Aí eles mostrando até hoje lá eles veem berço cheio de brinquedo, a escola cheia de caderno, porque a saída deles foi muito rápida, né? Eles tiveram, se eu não me engano, acho que 3 horas, 4 horas para sair, pegar só os documentos, e falaram para eles na época que depois de 2 dias eles iam poder voltar para buscar as coisas, e isso nunca aconteceu, né? É verdade. Então é por isso que hoje eles tentam utilizar Chernobyl como turismo para mostrar as consequências, para nunca esquecer, né, dos cuidados que temos que ter quando lidamos com usinas nucleares, né, porque elas têm esse benefício de gerar eletricidade, né, com uma pequena quantidade de combustível, porém os efeitos colaterais, né, o problema do lixo atômico, a questão da segurança, que é muito importante, qualquer erro, as consequências são muito grandes, né? Mas E que momentos acontece em Angra, a consequência é a mesma? Também, com certeza. Também? Por isso que É menor ou ali é um pouco menor, porque a Angra está próximo do mar, né? Então e o nosso mar vai para o Atlântico e não tem a radiação vai se dissipar para o mar ali, e como nós temos aqui uma serra, né, a Serra do Mar, talvez a nuvem radioativa não consiga transpassar essa serra, mas para os moradores do litoral ali, Angra, Paraty, Ubatuba, Caraguá, o pessoal do litoral norte ali, ali praticamente vão, se houver um acidente, né, ali vai ser uma região que vai ser afetada, né?
aí vai ter que fechar a cidade, assim como fez com Chernobyl, né? Fecha a cidade, é, concreta o reator, né? E só o tempo aí com o decaimento radioativo, né? Vai perdendo radioatividade. Mas Chernobyl ainda. Mas para fazer o concreto para tampar o buraco lá atrás é difícil, né? Porque no filme ele mostra os helicópteros chegavam no meio assim da usina, ele dava para o helicóptero para cair com o pessoal dentro. Não, exatamente. Para diminuir aquela radiação. Né? E mesmo assim, chegava no Rio, os helicópteros pegavam, do nada. Né? Exatamente. Deterioravam, né? Por conta dos pulsos eletromagnéticos, né? Que danificava os aparelhos eletrônicos, né? Por isso que desenvolveram um tipo de robô, né? Para tentar, por exemplo, no problema que teve lá no acidente de Fukushima, que teve o terremoto, e aí uma das usinas foi danificada, eles utilizaram para fazer a contenção lá um tipo de robô que tinha nos seus componentes uma armadura de chumbo, né, para evitar que a radiação danificasse os circuitos eletrônicos. Mas pessoal, agora já são 21 horas e 57 minutos aqui só para nós. Agradeço aí a contribuição dos colegas, tá? Dando continuidade aos 3 principais problemas do uso da energia nuclear: manipulação do material radioativo, né? A questão do desvio clandestino do material nuclear e o grande problema que é o armazenamento dos rejeitos radioativos, pessoal. Porque quando o reator ele desencadeia o efeito da cadeia radioativa lá, o elemento físsil ele vai quebrando e depois se torna um elemento radioativo. E o que fazer com esse elemento radioativo? Aí você tem que guardar ele e por um grande, assim, está falando de centenas de anos até esse elemento sofrer o decaimento radioativo e não ter uma radioatividade capaz de fazer mal à saúde. Então é outro problema, o problema dos rejeitos radioativos. O Brasil já ocorreu uma situação dessa também em Goiânia, né? Também, nós tivemos um problema em Goiânia por conta de uma desativação de um hospital lá, e o pessoal vendeu um aparelho de radioterapia lá, e no ferro velho quebraram, desmontaram, né, para vender o metal, e tiveram contato com o césio, que era elemento radioativo. E também por falta de informação, por falta de conhecimento, as pessoas, porque o césio ele é um elemento brilhante, né, e brilha no escuro, chama muita atenção das pessoas, só que quando vê, as pessoas começaram a ficar doentes, e aí também teve muitos problemas, né, por conta do descarte de material com substâncias radioativas de maneira irregular, de maneira não seguindo os protocolos de segurança, né? E responsabilidade da clínica, né, do hospital que ativou e não aquele protocolo correto. E depois aqui, pessoal, nós temos algumas informações sobre a energia, alguns efeitos da radiação nos seres vivos, o somático, cuja expressão máxima é a morte, e a genética, como a gente já até comentamos. E temos aqui alguns efeitos no organismo humano, tá? De acordo com o nível de radiação e suas consequências. Como atividade para essa semana, o que eu vou pedir para vocês fazerem, né? Eu já disponibilizei esse slide lá no grupo da sala. O que vocês vão fazer? Vocês vão produzir para mim 3 perguntas com respostas do conteúdo da aula de hoje, tá? Então vocês vão no caderno, vão montar 3 perguntas, né? Baseado no conteúdo que foi trabalhado na aula de hoje, com a resposta, e me enviar.
Tudo bem, pessoal? Entenderam a proposta da atividade para essa semana? E o prazo vocês têm até sexta-feira que vem, ou seja, até dia 20 vocês me enviam essa atividade. Sim. Tá bom, pessoal? Pessoal, desejo uma boa Beleza. noite para vocês, tá? Boas eleições, que os candidatos que vocês estejam aí apoiando sejam aí vencedores e construam uma cidade melhor. Boa noite, professor. Com Boa Deus. noite. Deus abençoe, Ô, senhor. professor, Oi. as 3 perguntas que a gente vai elaborar é a gente mesmo, não é para pegar daí não, né? Não, aqui não tem pergunta. Vocês vão ter que criar as perguntas com as respostas. 3 perguntinhas. Ai, tá jóia, obrigada. Bom final de semana. Bom final de semana. Boa noite. Boa noite, com Deus. Deus. Professor, se o senhor tiver alguma coisa aí sobre Chernobyl, põe no grupo pra gente aí. Tá bom. Pode deixar. Boa noite aí. Bom fim de semana. Boa noite, bom final de semana. Boa noite, professor. Boa noite. Boa noite, professor. Boa noite, Carlos. Boa noite, professor. Boa noite, Bom fim de semana. Beatriz. Bom final de semana. Tchau.